Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Mensagem: a vida não se limita às nossas satisfações físicas. Se assim fosse, seríamos muito limitados e não seres de luz, criados eternamente para evoluir. Cristo, exemplo para toda a humanidade, foi um dos muitos mensageiros do Pai que ajudou a evolução deste orbe. A tudo ensinou na possibilidade de criaturas ignorantes sobre a realidade maior. Agora podeis compreender sua derradeira mensagem. Não podeis alegar ignorância sobre si mesmos. Viveis na terra para desenvolver e construir a ti mesmo. Aproveita o tempo o máximo que puderes, pois é chegada a hora para mais uma vez o joio e o trigo serem separados. Aqueles que fizeram a vontade do Pai serão apartados dos irmãos menos felizes, que não se esforçaram no bem e na melhoria de si mesmos. Todos os cristãos e a doutrina espírita vieram para alertá-los, mostraram a luz e o caminho para a qual devereis seguir. Cabe a cada qual a escolha de trilhá-lo. Não é um caminho fácil, mas não existem caminhos fáceis na senda da evolução. Nem Jesus foi poupado de sentir a dor deste mundo. A dor é a lição redentora. É ela que abre o entendimento para o sofrimento do seu próximo. Por acaso não compreendeis mais a dor do seu irmão quando já passastes por ela? A presença de Cristo em vossas vidas deve ser constante, não pelo sofrimento, mas sim pelos ensinamentos. Nada pode ser mais vivo em vossos corações. Que esta data simbólica seja lembrança do grande amor do Pai e do Filho para com toda a humanidade. Cada um de vós é um Cristo que representa o Pai na vida uns dos outros. A cruz não é um castigo, mas a missão. Feliz aquele que a cumprir. Na hora derradeira estarás com o Pai e Ele contigo. Páscoa espírita é reflexão, renúncia e renovação. Prece. Que neste momento tão especial de reflexão, possamos lembrar daqueles que estão aflitos e sem esperanças. Possamos fazer uma prece por aqueles que já não o fazem mais, porque perderam a fé em um novo recomeçar, pois esqueceram que a vida é um eterno ressurgir. Não nos deixe esquecer que mesmo nos momentos mais difíceis do nosso caminho, Tu estás conosco em nossos corações, porque mesmo que já tenhamos esquecido de Ti, Você jamais o faz, pois padeceste o martírio da cruz em nome do Pai e pela humanidade, que muitas e muitas vezes esquece disso. Esquecem de Ti
e do teu sacrifício quando agridem seu irmão, quando ignoram aqueles que passam fome, quando ignoram os que sofrem a dor da perda e da separação, quando usam a força do poder para dominar e maltratar o próximo, quando não lembram que uma palavra de carinho, um sorriso, um afago, um gesto podem fazer para o mundo melhorar. Jesus, conceda-me a graça de ser menos egoísta e mais solidário para com aqueles que precisam, que jamais esqueça de Ti e de que sempre estarás comigo, não importa quão difícil seja meu caminhar. Obrigado, Senhor, pelo mundo que tenho e pelo pouco que possa vir a ter, por minha vida e por minha alma imortal. Obrigado, Senhor. Assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Criam os judeus que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A ideia de que João Batista era Elias e de que profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Comentário. O termo ressurreição vem do latim resurrecto omnes, ressurreição, de resurrectum, do verbo ressurgere, relevantar-se, reerguer-se, restabelecer-se, reanimar, recomeçar. Ressurreição pode significar também
ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar e retorno da morte à vida, dentre outros significados. No Novo Testamento, vemos a ressurreição de algumas pessoas consideradas mortas. A filha de Jairo, em Mateus capítulo 9, versículos 24 e 25. O jovem de Naim, em Lucas capítulo 7, versículos 14 e 15. Lázaro, em João capítulo 11, versículos 43 e 44. De Dorcas, em Atos capítulo 9, versículos 40 e 41. Todas retornaram à vida porque não estavam mortas. Seus espíritos continuavam ligados aos corpos. Jesus não viera para transgredir as leis físicas, também criadas por Deus. Todos os seus chamados milagres foram feitos em função do completo conhecimento que ele tinha das leis naturais, físicas e morais. O Espiritismo aceita apenas a ressurreição espiritual. O espírito ressurge no plano espiritual após a morte do corpo. Ressurge na Terra após o renascimento, bem como continua ressurgindo da ignorância, dos vícios, a caminho da perfeição e da felicidade, pois que traz em si a perfectibilidade. Temos a ressurreição de Jesus em corpo espiritual, numa materialização do perispírito, demonstrando aos discípulos a verdade da imortalidade e, por consequência, de todos os seus ensinamentos. Foi então que eles se ergueram do abatimento no qual todos mergulharam após a crucificação e se agigantaram na vivência do amor a Deus e do amor ao próximo. Sem o retorno de Jesus à presença dos seus discípulos, seus ensinamentos provavelmente teriam sido esquecidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida na Terra, em um novo corpo, que nada tem com o antigo. E Jesus sancionou a ideia da reencarnação quando, na conversa com Nicodemos, disse: "Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo." Prece. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal,
que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Assim seja.